Boa noite, meus amigos. Boa tarde, bom dia, né? Eu não sei de onde você está me assistindo, qual horário que você está me assistindo, mas eu gravei um vídeo semana passada falando com relação ao meu testemunho, com relação à Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, uma organização religiosa a qual eu faço parte há mais de 35 anos, né? E eu contei lá como é que eu conheci a igreja, da minha necessidade naquele momento de encontrar uma igreja para poder frequentar. Eu não vou ficar relembrando o que eu falei na semana passada, porque não há necessidade. Mas eu entendo o seguinte: devido ao momento onde tem tantas pessoas falando mal de religiões, né? Eu encontro muitos vídeos falando mal da doutrina tal, da outra doutrina, né? Então muita gente falando mal de religião, falando mal, entendeu? Inclusive algumas pessoas até injuriando o nosso Pai Celestial, né? Então eu na condição que eu tenho hoje, a fé que eu tenho com relação à criação deste mundo, para que esse mundo foi criado, para que as famílias existem e por que de fato tem que ter um evangelho, né? Então eu me sinto na obrigação de poder continuar gravando esses vídeos, tá? Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu comecei a frequentar a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, uma das coisas que que me incomodava muito, né? Me incomodava muito, era o nome da igreja, porque eu lia lá na placa, já falei, volta a fala, não é a Igreja dos Mormons, é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Na placa da igreja está escrito a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Então não é a Igreja Mormon, tá? Mas uma das coisas que me incomodava logo no começo era justamente esse nome, a Igreja de Jesus Cristo, mas dos Santos. Então eu não me acostumava com esse termo santos, né? Eu achava talvez muita petulância, né? Ser chamado de santos, tá certo? E como na igreja nós somos sempre admoestados a fazer uma oração e a perguntar a Deus se as coisas são verdades, porque nós não devemos acreditar no braço da carne, né? Nós devemos acreditar no homem, né? No pastor, né? No bispo, né? Tá certo? Devemos acreditar no Senhor, tem o testemunho dele. Então com essa ideia na minha cabeça de ter que adquirir um testemunho, aí eu fiz algumas orações, andei fazendo oração, e uma noite eu tive um sonho, tá bom? E nesse sonho, um senhor de cabelo branco, eu estava conversando com ele, e ele falou para mim que o que eu estava procurando estava no livro de 1 Coríntios. E aí eu acordei. Quando eu acordei, eu fiquei assim, eu acordei acho que umas 3 da manhã, eu fiquei imaginando, mas 1 Coríntios onde? Aí eu tentei dormir de novo para poder ver se ele me falava qual o capítulo de 1 Coríntios, que eu queria saber o porquê do nome da igreja, né? Mas por quê? Por que o nome da igreja? Por que tem 1 Coríntios? E aí veio na minha mente assim, se ele não falou capítulo nenhum, vai no primeiro capítulo, né? Aí eu fui logo no primeiro capítulo e eu quero compartilhar com vocês. Então o nome da igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, o nome está aqui em 1 Coríntios capítulo 1, que fala o seguinte, Paulo falando, primeiro capítulo, versículo 1 até o 3, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Então Paulo tinha sido chamado pela vontade de Deus. Quem chamou Paulo foi Deus, tá certo? E o irmão Sóstenes. Então ele fala o seguinte, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu achei interessante isso, porque fala o seguinte, no versículo 2, repito, tá? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então todas as pessoas que se batizam
na igreja, elas são chamadas para serem santos. Mas são chamadas, não quer dizer que elas já são santas. E essa santificação, ela vai acontecendo ao longo da sua permanência na igreja. Quanto mais você permanece ativo, mais fiel você procura ser, mais santificado você é. Por isso o nome, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Porque a igreja daquele tempo de Jesus Cristo era a igreja dos santos daquela época, tá certo? Como ela foi restaurada, o nome ideal da igreja para a restauração tinha que ser a Igreja de Jesus Cristo, porque tem que ter o nome de Jesus Cristo, dos membros da atualidade, que são os santos dos últimos dias. E aí com esse entendimento, tá? A minha pergunta, a minha dúvida, ela foi sanada, tá certo? Então eu vou continuar gravando alguns vídeos falando com relação à minha fé, tá certo? Eu não estou aqui para poder ganhar like, para poder ganhar seguidores de forma alguma, tá bom? Eu estou aqui porque eu acho que é a minha obrigação, já que eu fui advertido, eu preciso advertir as pessoas. E como eu disse no outro vídeo, eu não sei quanto tempo de vida eu vou ter mais pela frente. Então eu preciso gravar esses vídeos para poder, de repente, quem sabe, ajudar alguma pessoa que tem alguma dúvida com relação à própria Igreja de Jesus Cristo, ou se tem alguma dúvida com relação à igreja que esteja frequentando. Agradeço pela atenção de vocês, e isso eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém.